Aleluia! Em meio à escuridão espiritual que estava Adão e Eva, mergulhado na escuridão após o pecado. Escuridão esta que atingiria toda a humanidade definitivamente. Quando o Senhor diz da semente da mulher, ou melhor, por inimizade entre a sua semente e a tua semente, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A gente traduz, né? Porém, inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta mensagem é o chamado proto-evangelho. Foi a primeira mensagem evangelística de Deus. Uma luz no fim do túnel, um farol que brilha no meio da escuridão. A partir daí, a Eva levanta a cabeça, o Adão levanta a cabeça e passa a olhar fixo para essa promessa, para essa luz da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher. O Adão é expulso do jardim, mas ele sai do jardim não de cabeça baixa assim, ó, como o diabo queria, porque o diabo queria que Adão e Eva saíssem do jardim assim, de cabeça baixa, mas eles não saíram, eles saíram assim, olhando para a luz que brilhava lá na frente. Da semente da mulher vai nascer Canchova xere andarabaraia. Eles não saíram humilhados não, porque uma luz brilhava, e a luz era Jesus Cristo. Aleluia. Eles saem do jardim, olhando para esta luz, vêm os primeiros filhos. Nasce o Abel, primeiro filho de Adão e Eva. A Eva deve ter até imaginado, irmão, que o Abel era essa semente. Ela depositou uma fé tremenda no Abel. Ele deve ser a semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas não era o Abel. Não. Por que eu digo que a Eva depositou fé que era o Abel? Porque a Bíblia diz que o Caim matou o Abel. E matou porque ele era do maligno. E sabe por que o Caim matou o Abel? E a Bíblia diz que ele matou porque ele era do maligno? Porque o diabo também pensou que o Abel era essa semente. Diz, vou matá-lo. Vou matá-lo. O diabo também pensou. Porque Deus disse, da semente da mulher, mas não apontou quando, como, aonde, quem seria, não, da semente. Então toda pessoa, toda criança que nascia no mundo, irmão, o diabo ficava apavorado. Quando nascia o menino, o diabo dizia, pronto, deve ser ele, é a semente, é ele. Quando nasceu Abel, a Eva se enganou, mas o diabo também ficou apavorado, a ponto de usar o Caim para matá-lo, pensando que ele era a semente da mulher, a semente que esmagara a cabeça dele. Matou o Abel, mas o Abel não era semente, era a semente da mulher, mas não a referida na promessa. Foi um homem fiel, obediente, que alcançou um grande testemunho. Mas sabiam que o Abel foi para o Sheol? Possivelmente foi o primeiro homem a ir para o inferno, foi o Abel, porque foi a primeira pessoa a morrer e não tinha como ir para o céu, porque não tinha o caminho ainda não estava estabelecido, o caminho era Jesus, entendeu? Ele foi para o inferno. O Abel foi o primeiro fiel, justo, santo a ir para o inferno. Só que não foi para o tormento, não. Ele foi para o seio de Abraão, porque ele era justo. Mas por que ele foi para o inferno? Porque ele não era o caminho para o céu. O caminho ainda não existia. Ele não conseguiu justificar ninguém, não era o Salvador. Ele foi justo, mas só conseguiu justificar ele mesmo. Deus precisava de alguém que justificasse a muitos e possivelmente a todos. Olha o que diz Isaías 53:11. Diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Abel não justificou ninguém, só ele mesmo. Não levou a iniquidade de ninguém, só a dele mesmo. Foi para o Sheol, porque não tinha condição de ir para o céu. Foi para o Sheol, foi o primeiro a ir para lá. E sem contar que o Abel não pôde fazer nem nada pelo corpo dele. Foi para a terra, foi destruído, virou pó, entendeu? Diferente. Deus precisava de um Salvador, como está escrito no livro dos Salmos 16:10. Não permitirei que o meu santo veja a
corrupção, ou seja, a destruição da sua carne. O meu santo não. E o Abel morreu, aí nasceu um Salvador. E aí veio, a Bíblia diz que em lugar do Abel, Deus deu um outro filho a Eva, e o filho foi chamado Sete. A Bíblia diz que quando Sete nasceu, a Eva diz: o Senhor me deu outra semente. Veja como ela pensava que o Abel era semente. O Senhor me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Houve uma grande... O diabo deve ter pensado também: será que é a semente? Será que é? Mas não era o Sete, irmão. O Sete viveu muitos anos, 912 anos, criou uma grande família, foi um homem fiel, gerou um cidadão por nome Enos, que renovou o culto de Deus na terra. Foi um homem fiel, abençoado, diferente do Caim, mas não era o Salvador. O Sete também morreu e foi pro inferno, só que não no lugar de tormento. Ele foi pro seio de Abraão. Quando Sete chegou no inferno, no seio de Abraão, eu presumo que o Abel já estava lá há muitos anos. Quando viu Sete, deve ter ficado alegre, porque era a segunda pessoa a chegar no seio de Abraão. Ali deve ter perguntado: Sete, você ouviu falar da semente da mulher? Você tem notícia do homem que vai nos tirar daqui, do Salvador? Eu presumo que o Sete deve ter dito: olha, a mamãe pensou que era eu, mas não sou eu, é tanto que eu estou aqui. Eu não sou. Eu só sei que a notícia continua dizendo que o Salvador virá. Agora ninguém sabe como, nem quando e nem aonde. Aleluia! Os anos se passaram, o Enos foi um homem fiel, serviu ao Senhor, promoveu um avivamento na terra, morreu com 905 anos. Sabe para onde foi? Também foi para lá, para o inferno, não para o lugar de tormento, mas para o seio de Abraão. E encontrou-se com o Abel e o Sete, que quando viram Enos, deve ter perguntado: Enos, você tem notícia do Salvador? Ele já nasceu? Você ouviu falar dele? O Enos disse: olha, a expectativa é a mesma. A mãe pensou que era eu, o diabo também, só que não era eu. É tanto que eu estou aqui, mas a notícia continua que ele virá. Agora ninguém sabe como, nem quando, nem aonde, mas vamos esperar. E o tempo foi passando, e foi passando, nasceram outros heróis da fé, não é? Como Enoque, que quando Enoque nasceu, todo mundo pensou que era ele, ainda mais quando ele começou a andar com Deus, 300 anos, é ele, mas ele teve que ser trasladado para não ver a morte, que é a pior barreira, que é a maior charada da vida, não é? Ele não podia, ele para escapar da morte, teve que ser trasladados, e aí veio o seu filho Matusalém, que não está constado na lista dos heróis da fé, mas foi um grande homem, não é? Viveu 969 anos, morreu. Sabe para onde foi o Matusalém? Pro inferno. No ano do dilúvio ele chegou pro inferno. No ano do dilúvio ele chegou lá no Sheol. E o Abel, o Sete, o Enos e o Adão, que já tinha morrido, o Adão estava lá também, o Adão já tinha ido para lá. Quando o Adão chegou lá, também perguntaram para o Adão se ele já tinha notícia. Não, olha, a Eva já teve 2 filhos, teve o Abel, que está aqui, nós pensávamos que era você, não era. Tivemos você, Sete, está aqui, está bem. Agora ninguém sabe. A gente sabe que ele vem, porque eu e a Eva ouvimos o grande Jeová prometer, e ele é fiel. Aleluia! Chega o Matusalém, 969 anos. Matusalém, você viveu muito lá na terra, você ouviu falar dele? Ele está por lá? Não tenho notícia ainda. Agora ele vai vir, porque a expectativa é grande, e Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia! Os anos passaram, veio o dilúvio. Noé, um homem justo em toda a sua geração. Quando Deus chamou Noé para fazer a arca, disseram: é ele, é o Salvador, é o Salvador. O Noé fez a arca, mas não era o Salvador, irmão. O Noé morreu 350 anos depois do dilúvio, com 950 anos de idade. Quando chegou no Sheol, no seio de Abraão, veio Abel, veio Sete, veio Enos, veio Adão, veio a Eva, veio todo mundo que estava lá, o Matusalém, o Noé. Você soubemos a história do dilúvio, conta para nós. O Noé contou, e como é que foi essa história da arca, e quem é essa arca, e a tal semente da mulher que Deus prometeu para o Adão e para Eva. Você tem tido notícia?